Olá, boa tarde. A gente vai te atualizar agora sobre as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 20 de dezembro. Realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, a cúpula do Mercosul reuniu os chefes de Estado do bloco e teve uma declaração final sem menção à Venezuela. Durante o encontro, o Brasil efetivou oficialmente a transferência da presidência para o Paraguai. Danilo Moliterno preparou uma reportagem completa sobre o assunto. A declaração final da cúpula de líderes do Mercosul trouxe aquele que foi o tom do encontro entre os presidentes sul-americanos que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. Basicamente, dois destaques. O primeiro, os líderes indicando o desapontamento com relação à não assinatura do acordo junto à União Europeia. E segundo, não houve menção à situação da Venezuela. Começo pelo primeiro. Sabíamos que seria uma cúpula voltada às expectativas sobre a assinatura do acordo junto à União Europeia. E à medida de que ficou claro que essa assinatura não aconteceria por aqui, devido a resistências internas que impediram que a Europa pudesse assinar este acordo, houve ar de frustração. E aí, ao longo de todo o dia de hoje, com as falas dos líderes na cúpula, a gente viu esse sentimento ser exposto. Primeiro na fala do presidente Lula, que cobrou coragem dos líderes europeus para andar com este acordo. E depois na fala também do presidente argentino Javier Milei, que indicou que os países não têm mais 10 anos para ficar esperando para que essa negociação aconteça. Também vimos o Paraguai, que vai assumir a presidência do Mercosul a partir de agora, com o Brasil transmitindo essa responsabilidade, esta presidência, indicando que não há tempo infinito para que este acordo seja negociado. E foi exatamente isso que a gente viu neste comunicado. Os países indicando o seu desapontamento com essa não assinatura, mas também indicando que estão confiantes de que essa assinatura pode acontecer em janeiro de 2026. Tivemos mais um destaque por aqui. Na sua fala, o presidente Lula indicou no seu discurso inaugural que recebeu uma carta dos chefes da União Europeia com o compromisso de que essa assinatura aconteceria em janeiro. Agora, a não menção à Venezuela na declaração final. Vale a gente destacar que isso pode ser um reflexo do fato de que tivemos uma oposição entre os principais líderes do grupo, o presidente Lula e o presidente argentino Javier Milei, sobre esse tema. Sobre a situação da Venezuela, o presidente Lula afirmou que uma intervenção armada no país seria uma catástrofe humanitária. Mas as verdadeiras ameaças à nossa soberania não são de outra natureza. Elas se apresentam hoje, sob a forma da guerra, das forças antidemocráticas e do crime organizado. Passadas mais de 4 décadas desde a Guerra das Malvinas, o continente sul-americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extra-regional. Os limites do direito internacional estão sendo testados. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o hemisfério e um precedente perigoso para o mundo. Já o presidente da Argentina, Javier Milei, se opôs a Lula e elogiou a pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela. Milei cumprimentou Donald Trump pelas ações em Caracas e falou em uma abordagem mais rigorosa. Venezuela, suspendida en el Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario. Depois dessa discordância nos discursos do Milei com Lula, Javier Milei e outras lideranças de países do Mercosul emitiram um comunicado pedindo o estabelecimento da ordem democrática e do respeito aos direitos humanos na Venezuela. Esse documento não foi assinado pelo Brasil.
O texto divulgado à margem da cúpula do bloco expressa profunda preocupação com a crise migratória, humanitária e social na Venezuela. E também relembra que Caracas foi suspensa do bloco por desrespeitar a ordem democrática, pedindo também o fim das prisões arbitrárias e dos desaparecimentos forçados. O documento pede também que a democracia e os direitos humanos sejam retomados por meios pacíficos, mas não cita a ameaça militar dos Estados Unidos contra Caracas. O comunicado foi emitido em nome dos presidentes da Argentina, Paraguai e Panamá, além de autoridades do alto escalão da Bolívia, do Equador e do Peru. Outros países do bloco, como Brasil, Colômbia e Chile, ficaram de fora. Autoridades americanas confirmaram à agência Reuters que os Estados Unidos apreenderam mais um petroleiro na costa da Venezuela. A notícia é destaque no site da CNN Brasil. As autoridades não quiseram se identificar e não detalharam o local exato da apreensão, mas confirmaram que a Guarda Costeira dos Estados Unidos é que está liderando a operação. Esse é o segundo navio petroleiro apreendido pelos Estados Unidos na costa venezuelana nas últimas semanas. O presidente americano Donald Trump declarou um bloqueio total a todos os navios alvos de sanções americanas que entram e saem da Venezuela. A CNN entrou em contato com a Casa Branca, o Departamento de Defesa, a Guarda Costeira dos Estados Unidos e ainda não teve resposta. Voltamos ao Brasil, vamos chamar a Natália Lauxen para contar para a gente sobre a decisão de São Paulo de suspender o rodízio de veículos, que funciona durante todo o ano, mas por conta da proximidade do feriado, do Natal, a decisão está tomada. Conta mais, Natália, a partir de quando, até quando estão todos, então, aptos a circularem livremente pela cidade? Isso mesmo, uma medida, né, Tainá, bem tradicional da Prefeitura de São Paulo. Começa a valer, então, a suspensão do rodízio de veículos aqui na cidade de São Paulo a partir da próxima segunda-feira, dia 22. E esse prazo se estende até 12 de janeiro de 2026. Esse anúncio já foi feito de forma oficial por parte da Prefeitura. E com isso, então, fica liberada a circulação de carros, dos veículos, em qualquer dia e horário da semana, independente do final da placa. Essa medida, né, ela é bem comum, principalmente em feriados prolongados e também no final do ano. O calendário de restrições de trânsito é um ponto bem central aqui na rotina de milhões de pessoas e motoristas, justamente aplicado para acomodar, né, o menor fluxo de carros e a diminuição da demanda por transporte, especialmente no período de férias. A gente ressalta aqui então o período do dia 22 de dezembro a 12 de janeiro e a gente também faz esse apelo aí para os motoristas ficarem atentos a essa data, porque se chegar aí passado dia 12 de janeiro e não for lembrado, né, desse prazo, podem estar sujeitos a multa aí de R$130. Eu volto com você. Um pouquinho com a gente, falando sobre São Paulo ainda, a Baixada Santista tem uma grande expectativa sobre a alta circulação neste fim de ano. Como é que tá? O pessoal procura bastante o litoral nessa época, né, Tainá? E já existe aí uma expectativa de 4,6 milhões de veículos na temporada de verão, conforme a Ecovias. É a expectativa para esse volume se direcionar até a Baixada Santista. Mas, apesar disso, a informação é de que os motoristas não precisam se preocupar sobre grandes congestionamentos no Natal e também no Ano Novo na rodovia Castelo Branco. Entre 24 e 29 de dezembro, a estimativa é que entre 362 mil e 557 mil veículos circulem, né, com destino ao litoral no sistema Anchieta Imigrantes. Na semana do Natal, o que a gente tem de informação é que o movimento mais intenso, o fluxo mais intenso esperado, vai se concentrar na sexta-feira, dia 26, rumo à Baixada Santista, entre 7 horas da manhã e 9 horas da noite. E no sábado, no dia 27 também, entre 6 horas da manhã e 4 horas da tarde. Volto com você. Valeu, Natália. Vamos a Brasília agora, falar da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda com essa indecisão sobre a data da cirurgia, não foi enviado, Gabriela Veras, o pedido pelos advogados. O ministro Alexandre de Moraes está aguardando, portanto, as informações sobre o dia e a hora do procedimento. Contigo.
É isso, Tainá, aguardando essa definição que vai partir da equipe médica que acompanha aí, portanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, mais cedo, a nossa colega aqui Duda Cambraia chegou a falar com integrantes da defesa do ex-presidente. Eles disseram que estão consultando a equipe médica de Bolsonaro para saber quando que ele virá aqui a esse hospital onde comumente ele é atendido, submetido a cirurgias. A gente relembra o caso do ex-presidente, né? Ele que está cumprindo a pena na Superintendência da Polícia Federal, que fica, inclusive, muito próximo aqui deste hospital particular na área central de Brasília, deve ser submetido a uma cirurgia depois de o ministro Alexandre de Moraes determinar que fosse feita uma perícia médica oficial. E a Polícia Federal realizou essa perícia médica, onde foi constatada essa hérnia inguinal bilateral que precisaria, e, portanto, para solucionar esse problema, ser submetido a esse procedimento cirúrgico, né, a essa cirurgia, a depender agora dessa avaliação que será feita pela equipe médica que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve definir como que será o cronograma de internação do ex-presidente. Depois que essa data for enviada ao ministro Alexandre de Moraes, ainda precisa ter um parecer da Procuradoria-Geral da República. Aí sim, essa vinda do ex-presidente para cá, para esse hospital, é liberada para ele realizar a cirurgia, realizar os outros exames. Esse pedido foi feito pela defesa depois de um laudo médico constatar a piora no quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, além disso, a defesa também pediu, vale a gente relembrar, que o Bolsonaro deixasse a Superintendência da Polícia Federal e cumprisse a pena em domiciliar, o que foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Tainá, a gente segue monitorando a movimentação aqui em Brasília para saber se de fato já tem uma data prevista que será apontada aí pela equipe médica que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro. Volto com você. Obrigada, Gabi. A Justiça determinou que a União pague R$400 mil para a ex-presidente Dilma Rousseff, a atual presidente do Banco dos BRICS, por ter sido perseguida e torturada durante a ditadura militar. Essa decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região também determina que Dilma receba reparação mensal e vitalícia, de acordo com a lei da anistia. Dilma sofreu perseguições, foi presa e torturada entre os anos de 1964 e 1985. O caso analisou um recurso da própria ex-presidente contra uma sentença anterior que já havia reconhecido a condição de anistiada política e condenado a União a pagar a indenização, mas tinha negado a reparação mensal e vitalícia à ex-presidente. Ao analisar o caso, o relator desembargador federal, João Carlos Maier, destacou que a Constituição e a lei da anistia garantem a reparação a quem teve direitos violados por atos de exceção durante o regime militar. Eu vou me despedindo de vocês, fico por aqui. Essas foram as principais notícias do momento. Às 6h45, Clarice Oliveira assume o comando das notícias. Tchau, tchau.